E aí, tudo bem? Bora resolver uma questãozinha que caiu no Enem de 2016, uma questão que fala sobre máquinas simples, mas também ele coloca ali, então ele coloca as polias móveis, mas ele também coloca um atrito, ele coloca uma condição um pouquinho mais complexa. Vamos resolver? E eu acho que você vai curtir. E assiste até o fim e já era. Aí, olha só. Bom, é isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. A questão então caiu em 2016 e diz que uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes. Bom, deixa eu ir lá para a questão, vai. Então vou aqui, opa, mudou a câmera, vem. Aê! A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia, de 0,8, e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 newton por quilo e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Qual o número mínimo de polias usado nessa situação por Arquimedes? Agora, vamos dar uma olhada nisso. Ó. Ele diz aqui, então, que o Arquimedes faz uma força de 400 newtons. Professor, isso é muito? Ai, pelo visto não, né? 400 newtons. E essa força deve movimentar esse navio aqui. Que forças tem no navio? Vamos dar uma olhada. Ó. A gente vai ter que desenhar as forças. Então, a gente tem aqui a força peso, a força normal. Bom, o peso e a normal são iguais. Vamos desenhar mais ou menos aqui igualzinho, ó. A gente tem então o peso, show, e a normal. O peso e a normal nesse caso aqui são iguais, lembrando que não formam de forma alguma um par ação e reação, hein? Tá bom? Então peso e normal. E aqui, então, desde que eu tenha uma força, uma tendência de escorregamento, eu vou ter uma força de atrito. Entenda uma coisa, por favor. O atrito é uma força de solicitação. Então, ele não pode existir ali sem que tenha um movimento ou uma tendência de escorregamento. Ou seja, quando tem movimento, a gente tem um tipo de atrito, que é o atrito dinâmico ou atrito cinético. Quando a gente não tem escorregamento, nós temos o atrito estático. Mas o atrito estático ele é sempre igual à força aplicada para tentar mover. Então, não vai esquecer disso, por favor, tá? Quando o exercício fala, por exemplo, aqui, ó, o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia é 0,8, ele está dando para nós a condição de calcular o máximo atrito que pode ser solicitado enquanto o corpo está em repouso. Tá? Então aqui ó, nós temos o atrito estático. Tá bom? E aqui, obviamente, nós vamos ter então uma força. Ah, professor, que massa, né? Então, é isso que eu estou te falando. Aqui, então, a gente tem uma força. Se essa força, sim, enquanto o objeto não se move, essa força é igual ao atrito estático, ou o atrito estático solicitado é igual a essa força. Uma vez que se move, a gente tem, então, o atrito dinâmico ou atrito cinético. Nesse caso, vamos entender essa máquina, vai? A gente tem uma força aqui, essa força F, tá? Essa força F, lembra, por favor, mesmo fio, mesma tração. Olha só. Então, se a gente tem aqui essa força de 400, então esse cara aqui é 400. E esse aqui
é 400. Bacana, né? Se essas duas são 400, então essa aqui vale quanto? O Aisor vale 800, exatamente. Então aqui nós temos 800 newtons. Ação e reação, então aqui, ó, nós vamos ter aplicado a esta polia 800 newtons. E aqui, professor? 800 newtons. Olha que legal. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse caso desse exemplo, o atrito estático seria 800 newtons e o bloco não se mexe, tá bom? Mas a gente não quer isso, a gente quer para o bloco se mexer. Então, para o bloco se mexer, a gente vai entender a partir da condição que a gente chama de iminência, iminência de movimento. Então, vamos identificar a iminência de movimento, tá bom? Qual é a condição de iminência? A condição de iminência é que a força aplicada ao bloco seja igual ao atrito estático máximo solicitado. Essa força, então, vai ser igual a o μ vezes a força normal. A força normal é igual ao peso, então, nesse caso, é μ vezes massa vezes a gravidade. Como a gente tem aqui o μ igual a 0,8, então a força vai ser igual a 0,8 vezes a massa, que é 3.000, vezes a gravidade, que é 10. Nós temos, então, que aplicar ali uma força de 3.000 vezes 10, 30.000. 30.000 vezes 8, 240.000. 30.000 vezes 0,8, então 240, 24.000 newtons. Essa é a força que deve ser aplicada para iminência de movimento. Quer dizer, a partir daqui, o navio vai se mexer. Olha a pergunta. Considere os fios e as polias ideais, a gravidade 10, blá blá. Qual o número mínimo de polias móveis usadas nessa situação? Professor, como é que funciona uma polia móvel? Muito bem! A polia móvel, ela dá uma vantagem mecânica. Uma máquina simples é algo que fornece uma vantagem mecânica ou uma diminuição do esforço mecânico, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um plano inclinado é uma máquina simples. Uma alavanca é uma máquina simples. Um saca-rolhas, tá? Então, uma chave de roda, isso são máquinas simples. Nesse caso, essa máquina é uma máquina simples. Por quê? Porque ela está reduzindo o esforço mecânico. Percebe que, nesse exemplo, que não é o exemplo do navio, a gente tem 1.600 newtons. Tá vendo? Ó? E para aplicar esses 1.600, bastou uma força de 400. Para isso acontecer, nós precisamos de duas polias móveis. Ó. Então, uma polia, duas polias. Percebe? Então, uma polia móvel... Então, sem polia... Vamos lá, vamos fazer assim. Ó. Sem polia... Sem polia móvel. Ó. Sem polia móvel, o F, né, a força final, F', vai ser igual a F. Tá bom? Com uma polia móvel, o F' vai ser igual a F sobre 2. Com duas polias móveis, o F' vai ser igual a F sobre 4. Ou seja, e com 3, professor? Bom, com 3, então, F sobre 8. Com 4, F sobre 16. Então, ele está indo de 2 em 2. A gente diz, então, que a vantagem mecânica é de 2 elevado a n. Olha só. Então, a vantagem mecânica é de 2 elevado a n. Então, por exemplo, qual é a vantagem mecânica aqui? 2. Qual é a vantagem mecânica aqui? 4.
Qual é a vantagem mecânica aqui? Depois, né? 8, depois 16, depois 32, depois 64. Tá? Então, quando a gente fala em vantagem mecânica, ó, vantagem mecânica. Então, você pode chamar do que você quiser. Vantagem mecânica, então, vamos colocar aqui, simbolizar pela letra VM. Olha que legal, que criativo que você foi, né, professor? Uai, por que não? Então, ó, a vantagem mecânica VM é igual a 2 elevado a N, onde esse N é o número de polias móveis, tá? Então, ó, esse N aqui é o número de polias móveis. Virgílio, ainda não entendi direito esse negócio. Tá. Número de polias móveis. Eu vou te dizer, então. A força máxima que o Arquimedes pode aplicar, consegue aplicar, é 400 newtons. Mas ele precisa de 24.000. Então, olha só. Isso ele precisa. Tá bom? 400 newtons. Ó. 400 newtons é o que ele consegue. Então, o que ele precisa é multiplicar a força que ele consegue por quanto? Aí você falou, Sor, ele precisa multiplicar por 60. Isso é a vantagem mecânica. Tá? Então, olha só. Ele precisa multiplicar a força que ele consegue aplicar por 60. Tá? Então, a vantagem mecânica que ele precisa da máquina dele, vamos colocar aqui, ó, a vantagem mecânica vai ser a força necessária, a força que ele precisa, dividido pela força que ele consegue. Ficou claro isso? Ficou ou não? Tá? Então, ó, ele consegue uma força, mas ele precisa de outra. Então, ele precisa de 24.000 newtons e ele consegue 400 newtons. Ou seja, nós precisamos aqui de uma vantagem mecânica igual a, corta 2 zeros, ó, 240 por 4, uma vantagem mecânica igual a 60. Então, no mínimo 60. Se eu tiver uma vantagem mecânica de 60, eu tenho o que então? Eu tenho iminência de movimento. Beleza? 2 elevado a quanto é 60? Aí você fala para mim isso e eu vou te dizer assim, pô, não sei 2 elevado a quanto é 60. Nós vamos ter que ir para o mais próximo. Mais próximo para cima, ele quer o número de polias para conseguir movimentar. Então, com uma vantagem mecânica de 60, ele iguala a força ao atrito estático máximo que pode ser solicitado. Então, a força aplicada tem que ser maior do que 24.000. Então, deu para entender isso? O que a gente tem? A gente tem, por exemplo, que 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 5 é 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, e assim vai, tá? Então, eu preciso de um 2 elevado a n que dê um número, o próximo número maior que 60. Então, a potência, né, que vai ser o próximo número maior que 60 é o 64. Então, Virgílio, não lembro disso. Então, 2 elevado a algum número, vou por aqui, ó, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 5 é 32. E 2 elevado a 6 é
64. Eu não posso ter um número de polias 2, alguma coisa, tá? Ou 5, alguma coisa. Então aqui, ó, como? Vamos por assim. Como? 2 elevado a 6 é igual a 64, então 6 polias móveis são suficientes. 5 não dá. 5,5 não existe. Tá? 5,25 não existe. Então, o número mínimo de polias que vai ser necessário, que seriam necessárias para que o Arquimedes... Nossa, que deu... Para que o Arquimedes... para que o Arquimedes consiga, então, fazer esse movimento, aqui eu apaguei sem querer, me desculpe, depois eu tentei por Ctrl Z aqui, não foi, mas tudo bem, vai. Então precisa de 6 polias móveis. Como a pergunta do exercício é qual o número mínimo de polias usado nessa situação, a resposta é 6. Professor, mas essa é uma questão de múltipla escolha, né? Essa é, claro, eu tirei aqui as alternativas para poder aumentar um pouquinho o tamanho da letra e tal. Então, a resposta certa é 6 polias móveis. Bacana, não é? E aí, curtiu então o exercício ou não curtiu o exercício? Eu achei legal, deixa eu sair dele. Eu achei bem bacana. Então, se você curtiu, dá aquela curtida aí também, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda, por favor, que isso faz muito bem para o canal. E vamos que vamos. É isso. Depois, faça alguns experimentos aí, coloque uma mola entre o que poderia acontecer de difícil. Sei lá, então aqui, por exemplo, eu posso colocar uma mola, e aí qual vai ser essa deformação? Então tem muito exercício assim, que coloca uma mola aqui e pergunta a deformação. Ou coloca uma mola já com a deformação e pergunta a constante elástica. Lembra que daí a força aplicada na mola vai ser igual à tração. Tá bom? Então não vai esquecer disso. É isso aí. Lembre-se do atrito estático máximo solicitado, da iminência de movimento e da condição ali para a gente conseguir ter o movimento a partir de polias móveis. É isso. Muito obrigado. Um beijo e tchau, tchau.